Ok, vamos ver se agora vai funcionar. Vai Tudo bem, gente? funcionar assim. Essa aqui é a segunda vez que eu estou tentando gravar. Parece que já tivemos alguns problemas técnicos, como sempre, né? Você vai ficar dependendo do Discord e dá nisso. Mas hoje eu trouxe o meu amigo aqui, o Victor Papa. Ele é quadrinista e ilustrador. E eu chamei ele para bater um papo, pedi para ele compartilhar um pouquinho das informações dele e tal. E vamos ver como isso termina. Victor, desculpa por esse incômodo. Nada, tranquilão. Aí, eu acho que até sua voz melhorou, cara. Tava mais robótica. A gente tá aqui pra bater papo mesmo. Vai entender. Aproveitar Mas pra elétrica. eu tinha brincado com você, falado que você é basicamente ilustrador de jogo de luta. Eu sou basicamente um ilustrador de jogo de luta, assim. Um dia vai ter. Vou te falar, essa coisa de desenho é uma coisa muito engraçada. Porque, na realidade, eu nunca tive a pretensão de ser ilustrador nem desenhista de fato. Sempre desenhei, desde Hum. pequeno. Mas nunca levei as coisas muito a sério. Tinha outras Nunca coisas. foi algo profissional assim? Do tipo, isso aqui é minha carreira? Na realidade, não. Na grande verdade, é que eu sempre quis ser, na verdade, foi um escritor robista. Porque você também escreve seus quadrinhos, né? Você, tipo, não terceiriza pra ninguém, você faz tudo sozinho, não é? Exatamente. Nunca tive a intenção de ter nenhuma atividade artística como profissão. Uhum. Na minha perspectiva, não é uma boa ideia você esperar essa tipo de coisa como um meio de subsistência principal, porque era uma coisa que te colocava numa situação de muita incerteza. Por mais que você tenha o contrato, por mais que você tenha a sua obra, por mais que ela seja uma coisa muito pessoal, a partir do momento que você transforma ela numa coisa plural, uma coisa que você faz para outras pessoas, ou por profissão, ela se torna muito dependente da percepção alheia. E a gente nunca domina a percepção alheia. Nunca tem certeza se alguma coisa que a gente acha boa, se está ruim no sentido de ter apelo, a ponto de alguém querer gastar dinheiro com aquilo. Por isso, muitas vezes, o sucesso de um artista, falando dentro da categoria que eu coloco como artista comercial, Mas você tá falando, então recentemente você mudou profissionalmente para o ramo de quadrinista. mas eu passei boa parte da minha vida pensando em me profissionalizar em tecnologia. Uhum. Trabalhei muito tempo com informática, trabalhei muito tempo com rádio, com gestão de rede, coisas do tipo. Mas aí veio aquela bendita crise de 2009, né? E aqui no Rio de Janeiro, esse setor de serviços no geral, e no caso, a gente entrava nessa categoria, tomou um baque, as empresas começaram a mandar muita gente embora. E um dos setores que teve mais forte foi da galera que trabalhava com suporte técnico. Fui desempregado por um tempo, e nesse período que eu fiquei desempregado, acho que foi um perrengue danado. Eventualmente voltei a trabalhar, como todo mundo, mas já em outra área. E pensei, caramba, informática, assim, numa parada que é interessante, assim, continua sendo um interesse. Você já uma boa ideia pensar numa outra forma de ganhar dinheiro. Então, eu gosto mesmo da internet, o pessoal começou a ter uma demanda muito grande por artistas independentes, muito por conta do fato que, por conta das redes sociais, essa galera começou a ter mais projeção do que tinha antes, né? Se criou nessa cultura de você ter artistas comissionados que fazem trabalhos pequenos, assim, não necessariamente obras não necessariamente milionárias, mas que ganham dinheirinho aqui e ali vendendo comissão, né? Eu falei, poxa, não sou necessariamente um grande desenhista, mas alguma coisa de desenho eu entendo, porque quando eu era adolescente eu li bastante aqueles manuais da Marvel de como desenhar histórias em quadrinhos e eu fiz bastante exercício copiando aquele negócio e pensei, pode ser uma ideia interessante, mas é o seguinte, não sei necessariamente se eu quero ser simplesmente um ilustrador, porque para mim o ideal seria ter um trabalho onde eu pudesse unir escrita e arte. Tá contar aqui muito por alto, até porque é uma trajetória meio maluca, assim. Aí eu pensei, poxa,
Hoje em dia você tem aí um movimento que tem surgido de quadrinistas independentes. Isso foi antes da época do Comicsgate, né? Não sei se você provavelmente deve Sim, estar sim. ciente do que se Ah, tratou. eu acompanho. Pode saber que eu acompanho tudo isso, cara. Isso foi bem antes da época do Comicsgate, né? Foi ainda na época daquele pessoal da extensão dos webcomics, né? Do sites como Webtoon e coisas parecidas. Eu falei, poxa, né? Foi tipo o quê? Podia então desenhar. Pré-2013, coisa assim, né? Eu diria que foi nesse período, 2012 para 2013. Uhum. Foi durante esse período, assim, que as coisas meio que começaram a enlouquecer lá por volta de 2014, 2019. E o pessoal começou a reclamar lá para meados de 2016. Pois é. Porque 2012 foi o período que a Marvel falou assim, ok, agora a gente não faz mais nada de bom, ok? Só avisando. Existe aquele canal famoso na internet, né, dentro desse meio, que foi o Diversity in Comics. Não sei se você É, conhece, provavelmente conhece, o né? Zack, aí ele mudou de nome do canal. Pra você ter noção, eu me inscrevi no canal do Zack quando ele tinha 12 seguidores. Então já desde o início, tá acompanhando a saga. Então, eu tô acompanhando esse negócio bem desde o início, né? Quem começou primeiro, eu não lembro mais o nome do cara que começou, mas acho que ele não faz mais vídeos relacionados a isso. Depois entrou o Ethan Van Sciver, Uhum. né? E através do Ethan também tem um canal muito recente na época, é pouco mais de 1.000 seguidores. E num dos vídeos dele ele recomendou nesse canal do Zeca, né? Disse que conhecia o cara. E eu comecei. O canal do Comics Gate que eu acompanhei com mais gosto, assim, foi dele, porque era um canal do Comics Gate, mas ele também falava de qualquer coisa. Ele era um cara carismático, assim. Uhum. E eu pensei, caraca, eu vou fazer então uma história em quadrinho. Mas a parte mais engraçada é que, embora eu desenhasse, por incrível que pareça, eu não desenhava mangá. Sim, é mais próximo mesmo. O traço. Não, Mas sim. não entendia muita coisa de mangá, assim, em termos de desenho, porque, como eu falei, o material de desenho com o qual eu consumia antes disso foi material ligado a comics norte-americanos. Então eu peguei bastante influência de artistas ocidentais, como John Romita Jr., Jim Lee, muita coisa do Frank Miller, que era um dos meus cartunistas favoritos. Vai usar esse termo, pouca gente ainda usa, né? Mas a gente ainda falava isso, né? Uhum. Falava de cartunistas e outros autores importantes que também tiveram muita influência no meu trabalho, além do Frank Miller. O John Cassaday, né? Foi ilustrador de Planetary, também fazia as capas. Eu gostei muito do estilo de line art dele, que era bem sutil. E outros também, muito interessante, né? O ilustrador de Sem Balas, né? O argentino Eduardo Risso, foi uma grande influência Uhum. para mim durante todo aquele tempo. Então, o meu estilo era um estilo bem rústico, assim. Se você for pegar todo bem esse estilo de, de, de desenho, você percebe que não são poucos, são artistas que eles têm um estilo meio sombrio, digamos assim. Muito, muito mais sério do que aquilo que a gente tem no mangá. Mas, por conta dessas coisas que aconteceram durante o período do Comics Gate, a ideia de você trabalhar com comics no formato norte-americano começou a parecer desinteressante para mim. Porque essa associação que estava tendo na época com esses movimentos tornou a ideia de fazer um comic nesse formato uma coisa muito desestimulante. Então eu pensei, poxa, a gente tá fazendo uma coisa um pouco diferente. Comecei a observar alternativas. Então foram duas coisas que eu pensei em trazer para o meu trabalho, né? A primeira, mais óbvia, mais evidente, que eu acho que foi a influência que se fortaleceu, foi o mangá, mas também o estilo de banda desenhada dos comics europeus e principalmente do fumetti, o quadrinho italiano. Coisas como obras interessantes como Dylan Dog, você tinha também o francês, o Martin Mystère, também, que era um quadrinho que eu gostava bastante. Tex, que li muito, é um quadrinho que eu brincava que quando eu era garoto que só quem lia Tex era eu e mais dois caras de 60 anos. Eu tava sempre na banca, tava sempre encalhado, sempre voltava, mas de alguma forma tava sempre lá no. Pô, esse negócio deve vender, deve ter Consistente. um público muito acirrado, mas ao mesmo tempo, mas eu nunca vi ninguém comprar, só eu. É que negócio, né? Tem o público vai se manter de alguma forma. Isso antes de eu estar na internet, né? Isso quando eu era garoto. Mas aí você falou que
tem então influências, tipo, não só de americano, de europeu, os mangás e tal. Eu pessoalmente acho que isso é um ponto forte do brasileiro como geral, porque ele tá muito mais aberto a influências de tudo que é canto do que, por exemplo, outros lugares. Se você vê, por exemplo, um americano, parece que só no final só tá lendo americano. Só agora que eles parece que descobriram o mangá. Tipo, olha que coisa diferente. Japonês ainda. Eles são bem fechados do nicho deles. Eu vi gente falando assim que é uma indústria meio canibalística, que ela sempre tá se referenciando, sempre se. Naquele coisa. Mas a coisa que eu achei legal. O público japonês ele é muito fechado dentro daquilo que é publicado lá, mas os autores não necessariamente. Uhum. Os autores eles têm uma perspectiva mais abrangente assim, daquilo que está sendo feito muito lá fora. E hoje em dia, mais do que nunca, você dá um exemplo, muita gente não percebe, mas artistas como Todd McFarlane tiveram um impacto muito forte no mangá. Uhum. Personagens como Spawn e Venom fizeram muito sucesso. Homem-Aranha também sempre foi um personagem muito popular. Então, não é como se os mangakás, quadrinistas japoneses em geral, estivessem alheios ao que estava acontecendo aqui, mas era uma coisa que o público consome mais através deles do que. E quem consome quadrinhos de outros países já é um nicho já muito mais seleto, né? E uma coisa que eu gostei, assim, principalmente do seu traço, que, tipo, tem coisa aí que digamos que é familiar, mas também tem uma dosagem meio única sua. Isso que eu achei legal do seu traço. Você bate o olho, você tipo, já reconhece, isso aqui é do Papa, cara. Tipo, principalmente as expressões faciais, principalmente das moças, assim, tipo. Tipo, esse sorriso que você falou, sorriso de maníaca, de doida. É uma parada que eu vou te falar. Uma das coisas que eu nunca tive pretensão de ser como desenhista não foi necessariamente original. Eu tô sempre pegando coisas de muitos artistas. E essas expressões malucas eu acho que é uma coisa que eu tirei muito do Sin City. Sin City era um quadrinho muito expressivo. Sim. E usava muito preto e branco e você tinha muito foco em expressões muito dramáticas. Foi uma coisa que me marcou muito quando eu li Sin City. Que foi um dos quadrinhos que mais me empolgou, assim. O legal é que o Frank Miller é um artista que eu gosto bastante. É um cara que sempre que eu vejo alguma coisa dele, eu fico com vontade de desenhar, não tem como. Tem algumas pessoas até que acham o traço dele um pouco esquisito, mas o charme é justamente esse. Bem específico dele. Tipo, você realmente é fácil de reconhecer coisa do Frank Miller e tal. Até mesmo pela escrita, assim. O pessoal usou, mas eu pessoalmente gosto de Sin City, as partes do Demolidor que ele fez. Eu acho doido. Mas pouca gente usou isso, na verdade, né? Ele teve um período lá que ele tava meio que com uma rixa lá com o Alan Moore, né? Quem não tem uma rixa com o Alan Moore, né? E as pessoas contam que pessoalmente eles se davam muito bem. Tem aquele canal Cartoon Skin Fable, né? E constantemente ele entrevista figuras notáveis da indústria e eu não me lembro qual artista estava comentando sobre isso, mas eu esqueci qual foi a entrevista, mas o cara tá falando, né? Que de vez em quando ele se reunia com os caras e pessoalmente, assim, quando eles iam pra bar, o Frank Miller e o Alan Moore tinham uma química muito boa. Eles conversavam bastante, trocavam muita ideia. Mas assim, tinha uma rivalidade, assim, que era meio bem engraçada. Uhum. E o Frank Miller ficava dando. E o Alan Moore era muito come quieto, né? Tava de ficar sacaneando os outros, assim. Mas nunca diretamente. Antes dele chegar nos Estados Unidos, não sei se você soube disso, mas uma das obras que ele fez ainda na Inglaterra foi uma sátira do Demolidor, onde ele sacaneava o estilo dramático do Frank Miller e tal. Não, essa eu não cheguei a ver, não. Cheguei a ler esse scan muitos anos atrás, na época de um fórum que eu frequentava quando eu era garoto, o tal do Rapadura Carada, que era um fórum de scans, assim. Uhum. Eles compartilhavam muita coisa, não só quadrinho, mas ele tinha muita coisa obscura lá. Foi na época do Mega Upload, né? O Mega Upload, quando ele morreu, o fórum morreu junto. E um cara, ele tinha escaneado dessas histórias em quadrinhos, assim, e ele fazia umas sátiras, assim, de ele sacanear o estilo. Então ele meio que tinha uma relação meio Ash Ketchum e Carvalho, assim. Tipo, eles se davam bem e não se davam bem ao mesmo tempo. Tipo, realmente rival, né? Uma rivalidade que eles Uma pergunta que a pessoal mídia criou minha. e que eles compraram. Uma pergunta pessoal minha, assim, você não precisa responder se não quiser.
Você sentiu que você já tem um rival seu? Tipo, no ramo de webcomics, tem algum em específico que. Pra mim, todos os autores são meus rivais e são meus colegas. Faz sentido, né? Porque de Porque, qualquer jeito tá todo mundo olhando alguma coisa. E aí, se a pessoa opta por olhar um, acaba que não dá tanta atenção pro outro. sinceramente, a coisa que eu mais quero ver e que eu espero que surja são mais pessoas fazendo o que eu faço e Uhum. se fizerem melhor, melhor ainda. Mas. Porque além de artista, eu sou consumidor também. Uhum, claro. Mas eu E, queria saber um pouquinho mais dessa obra específica sua, que é o Obliterate Rage. Quer dizer, eu pronunciei cara, certo? deu Obliterating certo. Isso, Rage. esse quadrinho meio que surge dessas influências que eu falei. É, Hum. é uma coisa que ao mesmo tempo foi pensada e não foi. Ele é uma coisa que é muito intuitiva, mas também é muito planejada. Uhum. Pode parecer contraditório, mas a realidade é essa. Porque quando eu comecei com esse negócio de fazer quadrinho, a grande realidade que eu pensava é o seguinte, olha só, eu nunca fiz um quadrinho na vida. Uhum. Mas eu não posso esperar também que eu vá aprender a fazer quadrinhos depois de alguém achar que eu tenho que me pagar para fazer quadrinhos. Primeiro eu tenho que fazer um quadrinho, depois, conforme eu faço, eu vou aprendendo como é que se faz. Eu já tinha alguma bagagem teórica, porque eu li muito conteúdo sobre desenvolvimento de histórias em quadrinhos quando eu era adolescente. Tinha na internet todas essas apostilas que eu falei e outros conteúdos suplementares que desenhistas consumiam e que eu sempre tive muito interesse em como que se fazem as coisas, né? Então, tudo que eu gostava, eu procurava saber como é que fazia. E como isso não foi diferente. Então, eu tinha alguma perspectiva de como é que se você fazia um quadrinho, de como que você escrevia uma história em quadrinhos, como que você criava personagens. Porque eu também pratiquei muita escrita quando eu era adolescente. Nunca publiquei nada, eu nunca tive nada disso, mas eu tinha o hábito de pegar trechos de livros que eu gostava e copiar, e tentar escrever, e tentar imitar os estilos dos autores que eu admirava. E, sobretudo, autores russos, né, que eram os meus autores que tinham mais aqui, que apelavam mais para mim, que eu li, que eu não tinha mais identificação quando eu era adolescente. E não era uma coisa muito intelectual, na verdade, era uma coisa bem instintiva. Eu só lia e gostava. Nunca foi uma pretensão, nunca foi uma coisa muito pretensiosa, até porque eu comecei a ler meio que por acidente. Tava num lugar, numa ONG lá que tem aqui perto de casa, e alguém já doou alguns livros e ninguém teve interesse nos livros, eram livros antigos. E eu gostava de acatar pegava tudo que era porcaria, revista, quadrinho, gibi que tivesse acesso que eu achasse, eu pegava e levava pra minha casa. Eu era assim quando era garoto. Eu Uhum. gostava de consumir essas coisas. Então eu peguei. Aí você tinha uma coletânea de artistas russos. Você tinha obras de Dostoiévski, você tinha peças de Chekhov, você tinha alguns autores italianos, proeminentes como Pirandello, algumas coisas de literatura brasileira, como umas coleções de Machado de Assis. É uma mistureba, né? E, entre outros, eu catei aquela caixa de livros antigos e mofados e comecei a ler aquilo ali porque eu nunca tinha lido um livro muito sério antes. Eu li muita coisa daquela coletânea Vagalume quando era garoto, mas nunca tinha lido um livro maneiro, assim, cara. Um livro que tivesse uma história mais madura. Pra você ter noção, o que eu havia lido antes disso foi basicamente Harry Potter. E eu não gostava de Harry Potter, eu Uhum. não gostava de Harry Potter. Eu comecei a ler aqui e falei, caraca, mas isso aqui é uma coisa muito diferente. A forma como o cara escreve as coisas e a forma como os personagens são caracterizados, eles são todos muito bem detalhados, muito bem definidos, existe uma clareza, um escrutínio nas descrições, que isso aqui é muito interessante. E através daquilo eu comecei a ter interesse em outras coisas como filosofia e etc. E eu falei, poxa, talvez eu vou fazer uma história em quadrinho, eu quero fazer alguma coisa assim. A primeira coisa que eu quero que tenha que seja uma parada despretensiosa, tenha bastante humor, porque humor é uma coisa que eu gosto de falar besteira e todo mundo gosta de rir, né? E segundo, eu quero que ela tenha um clima de terror e de suspense, porque terror e suspense era o tipo de gênero de quadrinhos mais popular no Brasil até a década de 70, assim, né? Quando meio que na década de 70, 80 para 90 os quadrinhos brasileiros somem.
Mas durante esse período, o que mais se vendia e mais se publicava eram histórias estilo pulp, né? Com personagens como o Garra Cinzenta, que você teve aí recentemente trabalhado pelo Luciano Cunha. E contos de terror sobre vampiros. Vampiros eram muito comuns, lobisomens e outros tipos de mistérios. Olha, eu quero que você trate disso porque é uma coisa que, de certa forma, teve presente nos quadrinhos nacionais por muito tempo. Eu quero que tenha um estilo cômico, né? Não seja um quadrinho com um estilo muito realista, né? Eu quero que seja uma quadra que tenha aquelas características caricatas de autores como Will Eisner e do mangá. Porque eu quero poder trabalhar assim, os personagens de forma caricata. E eu quero que seja uma história que, ao mesmo tempo que tenha todas essas características jocoras, ela tenha um universo bem construído, assim. Que as coisas não aconteçam por acidente. E surgiu essa ideia, eu tava assistindo American Pie, o primeiro filme. Assim, a grande inspiração do quadrinho, assim, pro começo da narrativa foi o filme American Pie. Tava assistindo American Pie, e tem aquela cena no começo, né, eles estão fazendo aquela discussão ridícula, onde um dos personagens começa a falar sobre como a personagem Ariel da Pequena Sereia é gostosa. E o cara da primeira fala, porra, cara, ela só um desenho animado e ela só tem 14 anos. E o maluco fala, porra, ela é uma gostosa. Eu falei, caralho, mas eu penso, porra, mas isso é muito imbecil. Já se tivesse. Se eu pegasse isso e conseguisse misturar uma coisa, tipo. Não, tipo, Naruto. Talvez ficasse uma coisa engraçada. Porque os personagens de mangá, geralmente, eles têm esse aspecto de serem relativamente tímidos e contidos e tal, né? Algo mais Se da você pegasse cultura, né? se você pegasse é o que eu falei, se você pegasse personagens de besterol americano e você colocasse eles num ambiente parecido com um shonen, um mangá de estilo shonen, assim, o que daria disso? E foi mais ou menos isso, né, que eu pensei em fazer. E outra coisa também que eu queria ter, além dessa característica do manga shonen, era a ideia de você ter uma história que se passa dentro de uma cidade isolada do Midwest norte-americano, né? Era estilo que eu sempre gostei muito de Silent Hill, e Silent Hill sempre teve muita influência de Twin Peaks. Sim. Depois eu vou colocar todos os canões numa cidadezinha dessa, cheia de mistérios e coisa e tal, e falei, poxa, é isso. O primeiro personagem que me veio, não foi o primeiro personagem, porque alguns dos personagens que tem na história são personagens que eu havia pensado para outras histórias, em outras circunstâncias que eu adaptei. O primeiro personagem original, 100% original que surgiu por essa história foi o valentão lá, o Stephen. Falei, cara, eu vou fazer um personagem que é tipo o Stifler, só que ele é um Stifler, só que misturado com o Goku do Dragon Ball. Ele é um cara meio marrento, meio desbocado, assim, aparentemente meio grosseiro. Mas, ao mesmo tempo, ele é um personagem que ele tem uma moralidade dentro dele, e ele tem um senso de justiça muito forte. Mesmo ele sendo meio otário. E eu pensei, é uma coisa meio incomum, porque geralmente os arquétipos que você tem hoje em dia do masculino, eles são muito satirizados. E tudo que é considerado hipermasculino geralmente é tido como uma característica hipernegativa, sendo que não necessariamente. O homem ele pode ser extrovertido, desbocado, mas ele pode ao mesmo tempo ser um cara honrado e honesto. Embora ele claramente não vá se destacar como a pessoa mais virtuosa dentro de uma situação, não significa que ele é alguém que merece ser desprezado. Entende onde é que eu quero chegar? Eu acho que o David Lynch ia adorar isso. Né? E aí eu falei, então, pô, eu vou criar esse personagem e o visual, ele vai ter o visual mais genérico possível de valentão de história norte-americana, o cara da jaqueta lá, cabelinho pra trás, cabelinho raspado e coisa e tal. Só que eu falei, não, mas eu vou colocar alguma coisa nele. Inclusive, eu ando esquecendo de desenhar esse que destoa, né? Então eu coloquei nele o cachinho do Superman. Falei, porra, tá aí. Ele tem um cachinho do Superman aí, e essa vírgula na testa dele é que desbanca.
E foi isso. Aí eu comecei a pensar em outras referências, né? Na minha cabeça, coisas bem idiotas, tipo, caraca, eu pensava alguma outra coisa que seja parecida, que seja engraçada. Eu pensei, caraca, Billy Mandy, e as terríveis aventuras de Billy Mandy, né? Que são... Aí eu pensei nessa ideia de terem dois personagens, né, que são amigos, né? Seja um casal, mas eu pensei, poxa, não são casal, mas eles vão ser irmãos. Não, não, mas ser irmãos é muito óbvio, então eles são primos, foda-se. E o menino ele vai ser parecido com o heróizinho de mangá padrão. Ele é o cara bonitinho e tal, aparentemente educadinho, simpático. Ele tem o cabelinho do Luke Skywalker, que é o padrão do herói de mangá. Pra mim, é o cabelinho do Luke Skywalker, é o padrão. Repara como todo personagem de mangá. Todo não, né? Vamos dizer, muitos personagens de mangá tem basicamente uma versão alternativa do Luke Skywalker. Eles vão no mesmo barbeiro sempre. É, todo mundo corta o cabelinho. Ele tem o cabelinho. O cabelinho é sinal de que o cara é brabo. E ele vai ser um personagem que ele não parece muito. Que uma característica dele é que ele não parece ser uma pessoa intimidadora, porém ele é doido. É um personagem dissuasivo, assim. Quando você eventualmente lançar uma graphic novel com aquelas bonitona edição capa dura, sabe? Eu quero uma citação sua, assim, bem logo do início, falando: eu me inspirei em grandes obras como American Pie e Dostoevsky. Mas eu queria também saber, assim, do seu método, assim, de escrever. Tipo, você já tem a história já formulada na cabeça? Ou você, tipo, meio que vai meio que crescendo junto com a obra, sabe? Às vezes tem gente que fala isso, pensa num Duas caminho coisas. e os personagens que ditam o processo. Olha, eu faço um pouco das duas coisas. A primeira coisa é quando eu penso numa história, eu penso naquilo que acontece muitas décadas antes do que está acontecendo agora. E esse momento da história é onde você vai ter o desenvolvimento mais controlado, mais sólido, são os alicerces. E passado desses eventos, que tem seus próprios personagens, tem uma narrativa separada, você tem história moderna. A história moderna se desenvolve como dentro das circunstâncias daquilo que aconteceu no passado, então onde eu tenho mais liberdade. Então a história é mais ou menos assim. Antes daquilo que está acontecendo no quadrinho, aconteceu muita coisa. E quem lê a história com atenção percebe que de vez em quando os personagens citam outras figuras e eventos que você não viu. E existe ali uma continuidade. Depois disso, eu penso, tá, divido a história em arcos. Esse primeiro arco, quais são os principais eventos? Eu separo 3 eventos principais que eu quero que aconteçam e que aquilo tem que acontecer e acabou. 3 eventos específicos, né? Basicamente começo, meio e fim, vamos dizer assim. São o princípio narrativo, o desenvolvimento e o ápice. Mas tento não me fechar muito naquilo, não ter uma coisa muito... É bom que a história tenha um certo grau de flexibilidade, porque a grande realidade é que, por mais que você planeje, as coisas sempre saem do controle. Uhum. E quando se escreve personagens, também se escreve, de certa forma, personalidades. E as personalidades, elas se flexibilizam conforme as circunstâncias. Então, às vezes você pensa no personagem tendo uma determinada tipo de atitude em determinado momento, mas que conforme aquilo que ele mostrou na história não faria muito sentido. Então você faz uma pequena mudança ali, até mesmo na relação entre os personagens. E é assim que eu faço. A parte mais importante para mim é colocar os personagens em situações em que você possa saber quem eles são. Eu acho que é importante para mim ser capaz de vender um personagem sem que precise mostrar muito. A informação Isso é uma necessária, né? É uma característica comum que se fazia antigamente nos filmes, né? De cinema, eles usavam muito essa característica quando ainda era muito trabalhoso você ter filmes muito longos, então as pessoas pensavam em tempo de tela e não ficavam obrigando você aí todo final do mês para assistir 3, 4 horas de filme ali de gente de super-herói caindo na porrada. Uhum. Então, isso era comum no cinema. Eu meio que escrevo
É engraçado, mas eu acho que o meu estilo de escrita é um pouco antiquado. Eu uso. Tô sempre pensando em técnicas e caracterizações de coisas bem de como era feito antigamente. Eu sempre falo, minha ideia nunca é ser muito original. Acho que eu tô mais tentando trazer algumas coisas de volta do que criar coisas novas. Se tá E eu achei, funcionando, né? então é isso, né? A história ela surge assim e nunca tive a pretensão de ser um quadrinho profissional. Caraca, se você é uma obra profissional e você vai ter que ter muita qualidade. Porque, como eu te falei, ao mesmo tempo que eu tô criando, eu tô aprendendo. Aquilo que eu tenho até o momento na obra foi um aprendizado. Muitas coisas já foram refeitas e revisadas desde que eu comecei a desenhar. Acho que o primeiro capítulo eu desenhei ele 3 vezes, né? Hum. E já que estão falando dessa parte de aprendizado e tal, eu queria saber, tem alguma coisa que, de certa forma, você descobriu recentemente que teria feito a diferença se você soubesse antes, mesmo antes que você estava começando? Tipo, algo que você queria ter descoberto antes? Que ao contrário de mim, as pessoas não gostam de ler. Isso realmente é difícil. O brasileiro tem uma preguiça muito grande para ler, velho. Pode parecer estranho, mas a forma como eu escrevo diálogos e também o estilo de recordatório que eu uso no meu quadrinho é muito remanescente de como os quadrinhos costumavam ser há 20 anos atrás. Uhum. Então, quem leu quadrinhos como coisas mais muito populares, quem leu quadrinhos como Sin City, como Watchmen, quem leu histórias, por exemplo, do Batman da época da Era de Prata, da Era de Ouro, sabe que, enfim, por mais que as histórias fossem superficiais, as pessoas falavam e havia uma, uma quantidade razoável de texto ali, viu? Coisa para você ler. O Watchmen tinha páginas assim extras só de world building, né? Só material Mas aí extra. você, embora tenha citado o Watchmen talvez não seja um bom exemplo, porque o Watchmen já era uma coisa feita dentro de com um objetivo um pouco mais pretensioso do quadrinho médio. Agora, por exemplo, se você ler um quadrinho básico da Era de Prata, até tem algumas coisas aqui, não vai dar pra mostrar porque eu tô sem a câmera. É, é, Na hora de compor diálogos, é importante os personagens falarem alguma coisa. E hoje em dia, você não tem mais isso, né? Os quadrinhos parece que eles querem ter o mangá, né? Por conta do mangá ele ser uma linguagem diferente, ser um formato menor, você ter menos quadros por página, justamente porque o material de impressão é menor. E também você ter, dentro do mangá shonen, principalmente que é um mangá feito para adolescentes, não sei se você sabe disso, mas ele é escrito com um alfabeto um pouco diferente. Existem dois sistemas de heróis no Japão, que são um mais simples, né? Se não me engano é o hiragana, que ele possui muitas limitações daquilo que você pode dizer, mas ele é mais fácil de ser compreendido, justamente porque ele é mais simples e tem menos regras. Você tem o katakana, que é a linguagem que é o sistema de hieróglifos mais avançado, onde você vê, por exemplo, como você escreveria um livro mais sério, um artigo de jornal, uma dissertação de faculdade, e mangás adultos também. Uhum. E demora alguns anos para o japonês ele estar preparado para ler esse sistema de linguagem mais avançado. Então, e alguns nunca aprendem, inclusive. Não sei se você sabe disso. Alguns nunca dominam ele de fato. Tem gente que não consegue ler jornal no Japão depois de velho. A linguagem do jornal utiliza uma outra língua. Os mangás para adolescentes são escritos nesse dialeto mais simples, então os diálogos são sempre muito simples e muito superficiais. É importante que o público jovem consiga ler. E a galera que lê mangá cresceu acostumada com isso, tá ligado? E você Tá acha acostumada que com. por exemplo, o pessoal da sua área de, por exemplo, webcomics, eles tentam, de certa forma, copiar esse estilo de escrita? Tipo, no sentido de sempre fazer algo mais simples Eu não possível? diria que eles copiam, mas é que eles cresceram lendo esse tipo de coisa, então é natural para eles.
acaba O que eu influenciando. tô fazendo aqui não é uma crítica, nem necessariamente dizendo que o que se faz é errado. Hum. É uma característica que nós temos hoje em dia. Eu acho que o tipo de história que geralmente você tem funciona. Não tem problema. Não tenho problema com isso. Não quero dizer que é uma coisa necessariamente ruim. Mas não é bem que eu faço. Então, de certa forma, eu tenho um quadrinho que tem um estilo moderno, mas tem um estilo de escrita um pouco diferente. E, por conta disso, tem muita gente que acha que tem muito texto. Mas, assim, eu já fiz a minha apuração ali comparado com outros estilos de obra ocidentais. Eu acho que tá mais ou menos na média. Então, eu penso que talvez seja um pouco porque não leria quadrinhos mais clássicos. Então, se eu soubesse isso no princípio, talvez eu tivesse escrito algumas coisas de forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não mudaria. Porque eu penso que a linguagem que eu uso no quadrinho também é uma parte importante da atmosfera do que está acontecendo. A forma como os personagens se expressam. É importante você ter diversos estilos diferentes de narrativa, personagens, algumas pessoas falam de forma diferente de outras pessoas. São personagens que usam um determinado tipo de linguagem, e outros personagens vão usar outro tipo de linguagem. Alguns personagens falam muito, outros personagens são mais diretos. Alguns personagens têm um dialeto mais pomposo, mais irônico, outros personagens já falam de forma mais simples, né? Utilizando termos mais comuns e coisa e tal. Como você está dentro de um ambiente onde existe de certa forma, uma implícito ali que existe uma classe aristocrática e uma classe, digamos assim, vamos colocar aqui, usar um termo bem o pessoal que é do mundão, então eu achei interessante você ter esses personagens que falassem de forma mais agressiva e os personagens que falassem mais certinho, coisa e tal. Eu vou personagens intermediários. Mas enfim, atualmente já me adaptei a isso, na verdade, né? Os episódios mais recentes e é isso. Mas assim, é engraçado que por conta disso, geralmente a galera que lê meu quadrinho acaba sendo o público mais velho. Vai ver também o resultado final, né? De quem vai seguindo todos os seus projetos. Eu até também perguntar se você tem mais outras coisas em planejamento, se você vai criar mais séries diferentes, porque você falou um monte de coisa. Você falou que gosta de quadrinho super-herói, quadrinho europeu, mangá. Eu até mesmo estava vendo as descrições aqui, falando que o seu atual quadrinho ele já tem uma variedade enorme de gênero. Vai tendo de horror, vai sendo o que a gente chama de slice of life, né? Cotidiano. Tem Esse negócio do cotidiano do Slice of Life, tá ligado? É inevitável para mim, porque eu li muito Homem-Aranha. Uhum. O Homem-Aranha, ele carregava essa característica de você ter um personagem que você acompanhava no cotidiano, não só no que diz respeito ao lado mais heróico dele, mas aparecia muito a vida íntima do Peter Parker, os colegas de faculdade, a tia dele, conhecidos, coisas que estava sempre no meio do público, então assim, é um pouco diferente. E eu uso muita coisa do... tem muita coisa no quadrinho que eu me inspiro muito naquela fase do Romita, né? Romita Sênior. Então você já Eu curti. planeja expandir mais o estilo de história, não é? Então, eu planejei para que cada arco tivesse uma atmosfera diferente. Esse primeiro era para ser uma coisa mais ou menos Twin Peaks, né? Começa com uma coisa meio misteriosa, você tem personagens diferentes, você percebe que existe ali uma espécie de cabala, né? Que são uma cabala dentro da cidade, né? Existe um lado mais rebuscado, mais aristocrático, mais complexo, e você tem um outro lado mais cotidiano, né? Mais dentro daquilo que você esperaria, dentro daquilo que é o clichê. Engraçado, porque, mano, eu compus a atmosfera do quadrinho baseado coisas que eu aprendi com jogos de Grand Theft Auto, né? Você ter uma sátira da cultura pop norte-americana e você tratar a atmosfera dessa história como se fosse, basicamente, como se ele fosse um filme, né? Então nunca foi meu objetivo você ter ali um retrato muito, muito fiel. Querendo ou não, o quadrinho ele se passa numa espécie de metaverso. Parece a nossa realidade, mas na verdade não é. Historicamente e socialmente, existem algumas coisas ali que são um pouco diferentes do nosso mundo, talvez tenha ficado muito explícito, mas talvez não. Outra coisa interessante é que muita gente não sabe, muita gente não percebe que o quadrinho não se passa no dia de hoje, né?
Ele se passa 20 anos atrás, passa em 2002. Alguns não são tão evidentes. Eles deixam de propósito para não saber exatamente qual é. Faz aquelas mudanças, tipo, vai variando também a tecnologia. Às vezes uma tecnologia mais antiga junto com uma mais moderna, né? A gente vai causar esse choque, assim. Eu queria que ele se passasse nesse período justamente porque eu não queria trazer certas frescuras da modernidade que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, o tecido social ele se tornou... Ele está muito corroído. E fica difícil você estabelecer relações entre pessoas muito diferentes. E eu queria ter um elenco muito diversificado, com personagens diversos, com perspectivas, opiniões e visões de mundo diferentes. Mas que hoje em dia seria muito difícil você fazer isso de forma honesta, sem se tornar uma coisa desagradável. Por isso que eu meio que volto no tempo, assim, 20 anos atrás, né? Porque as coisas não eram tão chatas, assim. As pessoas se odiavam secretamente. Eram mais Não educadas, no né? Twitter. Secretamente, não no Twitter. E tocando então nesse assunto, você chegou a sofrer, por exemplo, censura, discriminação, críticos muito chatos, assim, em relação ao seu trabalho? Agora teve muita projeção a ser críticos, mas eu sei por onde eu fico. No Twitter, por exemplo, tem muita gente que tem que o Twitter é chato. Nunca ninguém veio mostrar com o Twitter, porque eu tô sempre nos meios. Sempre dentro da galera que é based. Eu sou based e ele manja. Embora tenha. Eu vou te falar, tem muitas pessoas que se identificam como queer que gostam do meu trabalho. E. Sendo honesto, era uma coisa que eu esperava e que eu acho até saudável. Porque eu puxo muita coisa do mangá, e o mangá inevitavelmente apela para isso. Tem um apelo para esse público, porque você tem muita liberdade de caracterização. Voltando assim, né? Você tava falando do cara do Diversity in Comics, eu me lembro de uma coisa que ele diz no vídeo antigo, não vou lembrar qual, acho que ele tava falando de My Hero Academia, onde ele fala: no quadrinho norte-americano, quando você desenha os personagens, todos os personagens eles têm uma tipificação muito clara. Então, você quer um homem de meia idade, Superman, todo mundo mais ou menos realista. Eles não necessariamente parecem realistas, mas eles têm menos um arquétipo que define. Você desenha um cara, ele parece um cara que você encontraria na rua. Enquanto que no mangá você desenha qualquer merda que vem na tua cabeça. Então tu pode ter um personagem que parece o John Wayne, e do lado do personagem que parece o John Wayne você tem o Tintin do RG. E foda-se, funciona. Sim, o O pessoal mangá ele te dá gosta, esse né? tipo de O mangá ele te dá esse tipo de liberdade, justamente porque o mangá ele é muito mais próximo dos quadrinhos da época do cartoon, né? Aquele negócio de tirinha de jornal. Por exemplo, você pega artistas como o Eisner, você pega Art Comics. Você tem aqui no Brasil uma referência direta que seria o trabalho do Maurício de Souza e de outros autores parecidos como digamos assim, excêntrico Ziraldo, outra coisa. O mangá ele é mais próximo disso, então o seu objetivo é sempre utilizar a linguagem dos quadrinhos de forma... Você trabalha a metalinguagem dos quadrinhos de forma mais livre, enquanto que o cômico norte-americano ele se desenvolveu nas últimas décadas de forma a tentar sempre vender uma coisa mais verossimilhante. Tem o mesmo grau de flexibilidade, né? Até tem muitos artistas de quadrinhos que têm um estilo bem cartunesco que fizeram bastante sucesso. Mas as editoras elas sempre tentam fazer histórias com traços mais, vamos dizer assim, de forma simplificada, mais sérios. E eles tentam trazer sempre um retrato do mundo sempre atual. Sempre não, tentavam, né? Vamos falar que o quadrinho que eu estou descrevendo aqui não existe mais. Mas foi assim por um bom tempo. Então era sempre atual. Então, por exemplo, enquanto que na época de videogame, de PlayStation, o Homem-Aranha estava jogando PlayStation. Passaram-se 10 anos e a moda agora ela era MySpace e o Homem-Aranha estava usando MySpace. Então, passaram-se alguns anos e você tem aí a ascensão de smartphones e o Homem-Aranha está lá usando smartphone. Entendeu? Sempre tem alguma coisa que comunica com aqui e agora. Embora dentro do universo tenha se passado mais ou menos um período de 2 anos entre uma história e a outra,
o universo ele é sempre retratado dentro daquilo que você tem acontecendo no aqui e no agora. Na verdade, não tem mudado, né? Você tem dentro dos quadrinhos, você tem pessoas histéricas tentando impor justiça com vírgula. De certa forma, é o que está acontecendo hoje. Enquanto que os cartunistas eles não tinham essa pretensão. Por exemplo, você lê Spirit. Você já leu o quadrinho do Spirit? Sim. Do Will Eisner, não é? Que ele começou a. É. O trabalho do Will Eisner era aquilo. Uma parada, você tinha um... As histórias, elas não eram escritas necessariamente como palhaçada, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, você tinha os caricatos com cabeça de martelo, o cara tinha um martelo na cabeça e coisa e tal. Então, já era uma coisa diferente, né? E o japonês, eu falo que o mangá, ele, de certa forma, ele continua fazendo sucesso porque ele parou no tempo. Toda vez que eu vejo um mangá, pra mim, aqueles personagens coloridos, aqueles cabelos coloridos, aquela parada, eu falo, cara, os malucos eles morreram nos anos 80, eles estão presos no loop eterno nos anos 80. É o boneco com a jaquetinha com luva. Uma cápsula do A tempo, jaquetinha né? assim daí. E a luvinha, aquele bagulho é anos 80. Até hoje os caras fazem personagem vestido daquele jeito. O cara com o cabelo meio desarrumado, assim, aí você tem os personagens meio afeminados, estilo hard rock. Uhum. Parou aí, justamente por isso que ele tá fazendo sucesso, porque ele não se contaminou com aquilo que é desagradável na atualidade, né? O Mas mangá, no que eu falo mangá de apelo, caso. show nem mangá. No caso, um quadrinista, assim, alguém da sua área, você acha que ele deve ser bem decidido daquilo que ele quer fazer? Do tipo, não, eu quero fazer desse estilo anos 80, azar. Mas você acha que ele então não precisa tanto se preocupar em agradar as tendências do tempo atual? Eu acho que o quadrinista ele tem que saber estabelecer diálogo bilateral. Ele tem que ser capaz de desenvolver princípios e preceitos aos quais ele quer se manter fiel e ao mesmo tempo ele tem que saber ser flexível à vontade do público. E buscar se adaptar àquilo que está acontecendo. Trazer aquilo que ele considera importante, mas de modo que seja capaz de se comunicar com o espírito do tempo. Eu tô falando aqui no caso do artista pop, né? Eu não me considero necessariamente um artista, na verdade. Eu sou um ilustrador, é isso que eu quero ser. Eu não sou um. O objetivo não é fazer arte, nem alta cultura. Talvez um dia eu faça alguma coisa, mas por hora eu não me considero preparado para isso. Uhum. Eu quero simplesmente ser capaz de comunicar aquilo o que a gente tem agora com aquilo que eu considero importante que se perdeu. Então, é importante para mim saber o que está acontecendo agora, quais são as tendências, e saber utilizar. Porque também, por exemplo, vou te dar um exemplo. Só para desenhar muita menina bonitinha, sensual e tal. Nunca foi uma parada que eu fiz. Nunca foi uma parada característica da minha arte nem das minhas pretensões. Os personagens antigamente eles eram todos muito sérios, assim, muito simples e muito cotidianos. Eu comecei a fazer arte nesse estilo porque eu vi que tinha um apelo grande. Eu falei, caraca, eu preciso chamar atenção pro meu trabalho. E eu fui ver o que o público que gosta do meu trabalho tá consumindo. Ele tá consumindo essas porra. Então eu vou fazer alguma coisa parecida com esse negócio pra trazer essa galera pra cá. E você acha que isso funcionou? Funcionou. Hum. E vou ser sincero pra você, foi bem difícil, porque aprender a desenhar. Como eu desenho agora, foi muito difícil pra mim. Porque, como eu falei, eu sempre desenhei um pouco. Nunca tive a vontade de ser desenhista profissional. Mas ao mesmo tempo, eu tinha o meu jeito de desenhar. E o meu jeito de desenhar era uma parada muito diferente do que eu faço agora. Então, se você pegasse o meu desenho alguns anos atrás, você ia ler, por exemplo, dar um exemplo de um quadrinho que tem um estilo baseado, parecido com aquilo que eu fazia. Um Transmetropolitan do Warren Ellis. Aquele estilo cyberpunk, aqueles personagens bem masculinos, com aquelas feições agressivas e as expressões bem detalhadas, sempre com bastante achura e bastante texturização. E todo mundo. Eu ainda consigo colocar bastante disso nos desenhos. Agora, desenhar pessoas bonitinhas nunca foi uma parada que eu soube fazer direito. Porque eu sempre tive um gosto
por um estilo de arte mais rústica, né? Com linhas mais agressivas, uma line art mais forte, personagens mais marcados. Eu diria que o meu negócio era basicamente fazer uma parada no ar. E o mangá ele não é no ar, ele é colorido, tá ligado? É algo mais moderno, né? Porque eu não acho tanto que um noir precisa ser branco e tal. É mais o estilo. Assim. Mas se você já tem influência pulp. Não era preto e branco, mas não era uma parada que tinha uma vivacidade, não tinha alegria. Tá ligado? E o mangá, ele, querendo ou não, é um mangá popular, né, cara? Existe mangá de todos os tipos aqui. Sempre é importante deixar bem claro que quando eu falo o mangá, eu tô sempre puxando A a indústria, né? identidade do mangá mais popular, assim, né? Claro que você vai ter muitos artistas fazendo coisas muito diferentes, muito particulares. O interessante do mangá é isso, né? O mangá, na verdade, a gente compra a ideia de que é um estilo, mas na verdade não é. Uhum. É toda uma categoria de publicações muito diversa. E isso que torna o mangá interessante, né? Okay. E foi, caraca, aí eu vou te falar, quem desses artistas agora tá trazendo os artistas japoneses, né? Que eu falei, caraca, então precisa aprender a desenhar mangá. Então quem eu preciso ver? Quem sabe fazer bem? Quem desenha manga bem? Então, Eu queria a fazer. primeira coisa que eu puxei, Não, a primeira coisa que eu puxei de memória. Pode desculpa, falar, pode pode falar. continuar. Não, eu queria só fazer Primeiro, mais uma última pergunta mesmo para finalizar. Que essa pode ser, tipo, o pessoal que está acompanhando aqui até o final, talvez seja mais interessante para eles. Tem algum pode conselho que falar. você daria para o pessoal que gosta, quer começar a desenhar? Tipo, quais são os primeiros passos que eles devem fazer para começar a trabalhar seriamente como um quadrinho, webcomics, ilustração? A primeira coisa que você deve fazer é se preparar psicologicamente para você abdicar de tudo que você tem na sua vida de entretenimento. Uhum. Agora você não consome mais entretenimento, agora você entretém, então dá trabalho. É uma boa. E a segunda dica que eu dou para vocês não tentem investir tudo nisso. Tenha sempre um trabalho, alguma outra forma de ganhar dinheiro, porque você vai precisar se manter durante o período de aprendizado. Você vai levar um tempo estudando e aprendendo coisas novas e se adaptando. Durante esse período você tem que sobreviver. Né? Então, é isso a princípio como um hobby. Ok. Não vai se frustrar. Então. E outra coisa que eu digo é, não crie expectativas irreais sobre o seu trabalho. Tem que ser pretensioso, mas ao mesmo tempo saber quais são as suas limitações. E é só assim que você consegue se superar, porque senão você vai se desmotivar. Ok. Acho que realmente são bons Sempre vai ter conselhos. alguém. O melhor que você seja, sempre vai ter alguém que você vai perceber como sendo muito melhor que você. Sem dúvida. Essa acho que é a pior parte, né? Só achando que vai chegar, tipo, eu sou o novo Alan Moore da vida. Não, você nunca queira ser o novo A nem B. A dica principal seja você mesmo. Seja você. Seja honesto consigo mesmo, seja você mesmo. Seja você, isso é muito importante, seja você mesmo. Faça aquilo que você realmente acredita. Realmente, eu acho que Você acha que falta vai ser o. muita identidade própria. Porque muita gente só tá querendo imitar o coisa da moda e não preocupa expor o seu lado único, que faz realmente diferente, é o que realmente atrai o público. Hoje em dia, imitar coisa da moda significa basicamente se ajoelhar, né? Infelizmente, hoje em dia, você ser modinha é pior do que era 10 anos atrás, porque a moda agora é basicamente humilhar e perturbar a vida e encher o saco dos outros. Nossa, quantos clones de É isso que você Steven quer ser? Universe eu já vi. Quer ser esse artista, você que vai lá perturbar os outros, que vai se fazer, que vai fazer de bolo e vai desprezar o seu público e se considerar um superior e fazer pouco das pessoas que te sustentam. Esse cara que você quer ser? Uhum. Então, Eu não quero ser esse cara, tá ligado? Eu quero ser um cara que é grato às pessoas que consomem meu trabalho. Mesmo que sejam pessoas muito diferentes de mim e discordem de muitas coisas que eu discordo.
Então, pra gente, tipo, encerrando assim por hoje, eu realmente agradeço muito por a paciência aqui. Desculpa de novo pelos problemas técnicos. Cara, eu falei com você que ia dar Realmente, certo no fim das contas, não falei? eu que vou editar tudo depois, não se preocupe. Mas também eu queria pedir pra você falar pro pessoal onde que o pessoal te encontra, o que eles têm que fazer para ver seu trabalho. Aí é complicado, né? Porque você é um arroba em alemão, né? Eu vou lá no meu Twitter, né? O arroba DerForstGott. DIRFROSHGOTT. Infelizmente eu tenho sangue alemão, então não fiz essa merda. Tá? Aí Eu tenho também no. eu posso deixar os links pra você, tipo, logo na descrição. Seria mais fácil também. Também me encontra no DeviantArt. São as duas meios principais que eu utilizo. Se você quiser ler o meu quadrinho, ele está disponível no Tapas. Mais importante Se é você isso. lá no tapas.io e digitar, joga lá na barra de busca Brutal Rating Rate, você vai encontrar. Bem rápido, não tem nada muito parecido, né? Então. Com frequência mesmo você lança capítulos do Brutal Era Red só Rage? lançar todo mês saía capítulo. Sim, você já tá agora no 22. Temos 22 capítulos, todo mês saía capítulo. Eu tô passando agora por um hiato, porque eu tô fazendo muita comissão, tô fazendo muito trabalho. Uhum. E eu quero encerrar esses trabalhos que eu tenho que fazer e estabelecer um ritmo de trabalho diferenciado. Poder conciliar, né, os desenhos, o meu emprego. Eu tenho emprego formal, né? Aquilo que pareça. Nem todo artista é vagabundo. Não caiam nessa, não sejam como o Rasta. Rasta, ele mora nos Estados Unidos e ele tem grana. Trabalha. Não dá pra bigodar, não. A menos que você tenha um patrocinador, né? Aí, outra história. Se você é filhinho de papai, você já é feliz, você já é vagabundo. Aproveite enquanto pode. Nasceu fudido que nem eu, não tem onde cair morto, você vai ter que trabalhar em qualquer merda que tenha. Se você puder arrumar um emprego e você não vai cansar muito a tua cabeça, vai cansar muito. Eu acho que você tem que começar a pedir para seus seguidores fazer a vaquinha só mesmo pra você ajudar a pagar essas contas. Tipo, nem pra fazer comissão, não. É só mesmo para dar dinheiro pra você curtir um pouco a vida. Poxa, cara, eu vou te falar, não tem como não. Depois que você se acostuma com um workflow, você tá desenhando todo dia, tá ligado? Se você tá fazendo outra coisa, você fica incomodado. Só cuidar pra você não se matar de trabalho, tá? É possível. Eu tô tentando enrolar aqui, Trágico, a gente não quer que você fique igual o Kentaro Miura lá do Berserk. O pessoal quer um final pra história, sabe? A miocardite da vacina não me matou, pessoal. Ah, meu Deus. Fiquei fudido, mas não morri, não. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Gente... Acho que é melhor você jogar os links nos comentários aí. Sim, você pode passar todos os links. Então, links na descrição para todos que estão interessados no trabalho do Victor. E mais uma vez, obrigado. Assinem o canal, compartilhem. Eu posso deixar uma última mensagem? Claro. Sem querer puxar jabá pro meu trabalho, nem querer dizer não, que ninguém é obrigado. Faça jabá. Você tá aqui para isso. Mas, não, eu não quero falar de mim. Galera que tá incomodada com aquilo que ocorre na cultura pop atualmente e tá de saco cheio de Marvel, DC e Hollywood. Pessoal, apoiem criadores independentes. Não por serem criadores independentes, mas porque tem muita gente fazendo um trabalho muito bom e não tá tendo nenhuma visibilidade. Talvez você esteja deixando de consumir uma obra alternativa que vai te divertir pra ficar se estressando falando mal do Ryan Johnson no Twitter. Manda o Ryan Johnson uma merda. Olha o trabalho do Luciano. Olha o trabalho de gente como o Luciano Cunha, por exemplo. Eu acho que você vai ganhar mais reconhecimento antes do dia que o Ryan Johnson conseguir aquela trilogia nova de Star Wars. Meu quadrinho tá aí de graça. Eu falo pra todo mundo que eu não quero ganhar dinheiro com esse cômico, porque pode ser louco. Mas eu quero ter minha liberdade artística pra fazer o que eu quiser e se alguém ficar puto, não quero que o cara gaste dinheiro com esta merda, é uma bosta. Então esse comic vai continuar para sempre gratuito. Sim, haverão projetos diferentes, mas é aquele consumo, veja o que o pessoal tá fazendo. Tem outros caras como eu que estão fazendo quadrinhos, que estão disponibilizando para leitura gratuita também, no estilo mangá e outras coisas diferentes. E é isso aí, galera.
Vamos ver, não só do Brasil também, mas do mundo inteiro, pessoal. Vamos lá. Parem de se estressar com porcaria e vamos procurar uma galera maneira que tá querendo fazer coisa pra nós se divertir. Eu vou ver se eu também faço com o pessoal as recomendações de pessoas que vocês queiram que eu tragam, por favor, comentem. E assinem o canal, podem me seguir como Bárbaro Sincero, underline, Bárbaro Sincero. E do mais, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.